Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do Instituto de Música Claritas Pulcre, e hoje vamos falar de um tema fundamental para a educação musical clássica, que é a origem da ópera. Diferentemente de muitos outros gêneros musicais, cuja origem se perde no tempo, a ópera tem, por assim dizer, uma certidão de nascimento. Então, nós sabemos quando, onde e por quem ela foi criada. Em Florença, no ano de 1597, com a obra Daphne, fruto da colaboração entre o poeta Ottavio Rinuccini e o compositor Jacopo Peri. Ela foi encenada no palácio do mecenas Jacopo Corsi e narrava a lenda da ninfa transformada em loureiro ao fugir de Apolo. Mas para entender como chegamos até esse momento, precisamos percorrer um caminho que envolve várias tradições artísticas, filosóficas e culturais. Então, a ópera ela não nasce do nada. Ela é o fruto de séculos de amadurecimento de formas de teatro e de música. E o nosso primeiro ponto de referência histórico é o teatro grego antigo. Então, na Grécia Antiga, palavra, música e movimento estavam unidos numa só arte. A tragédia, como nos descreve Aristóteles na sua poética, era declamada de forma rítmica, apoiada em esquemas melódicos simples. Nos momentos mais intensos, o texto podia ser cantado. E o coro, que sempre estava presente, dividia a ação em cenas, alternando episódios de drama e episódios de reflexão. E com isso nós já vemos uma semente do que vai ser a ópera futuramente. Então, o diálogo falado ou declamado, que move a ação, e o canto, reservado aos pontos de maior carga lírica ou dramática. Então, são como os dois polos distintos, mas complementares, que vão ser fundamentais para a configuração da ópera. E a música grega, especificamente, ela era essencialmente baseada na monodia. O que é a monodia? É uma melodia única, né, diretamente correspondente ao texto, e acompanhada por instrumentos como, na época, a lira ou aulos. Então, essa concepção simples, mas expressiva, inspiraria os renascentistas a imaginar o teatro antigo como um canto dramático. Então, era uma visão idealizada, né? Mas ela foi uma visão fundamental para a criação da ópera moderna no século XVI. O nosso segundo ponto de referência histórico é o teatro medieval. Então, durante o longo período da Idade Média, o teatro é cultivado, mas, obviamente, dentro da vida cristã. Então, inicialmente aparecem os dramas litúrgicos, que foram formados a partir de pequenos diálogos cantados, que eram os tropos, e que se inseriam em festas como a Páscoa e o Natal. Aos poucos, esses cantos foram acompanhados de representação cênica, transformando-se em verdadeiros dramas litúrgicos. Aí, com o tempo, surgem as representações em língua vernacular, encenadas fora das igrejas. Daí nós temos os mistérios ou autos sacramentais, que narravam episódios da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e eram apresentados em praças públicas. E essas encenações, embora populares, ainda mantinham, né, o caráter moral, instrutivo, educativo. E nesses espetáculos estava presente a música. Então, ela não era constante, mas ela marcava momentos chave do espetáculo. Então, por exemplo, a entrada dos atores, as procissões, certas danças, e também com acompanhamento de instrumentos, que na época, alaúde, tambores, às vezes até órgão portátil, né, outros instrumentos de corda da época, enfim. E, paralelamente a esse teatro religioso, havia também o teatro profano, que era cultivado por jograis e menestréis. Então, com canções, recitações, pequenas encenações e temas variados, né, desde contos populares até debates satíricos. Essa mistura, né, de palavra e canto, tanto no teatro religioso como no teatro profano, manteve, né, de certa forma, viva a ideia de uma representação artística, né, de uma obra artística que unia música e drama. E daí, entre os séculos XIV e XVI, daí teremos propriamente o teatro já na Renascença, né, o teatro renascentista. Então, é um período aí de redescoberta dos autores clássicos, e isso acaba despertando um desejo ali na época de se reviver, né, de alguma forma, a tragédia grega antiga na sua totalidade. Então, as peças renascentistas italianas incluíam já cenas com canto, interlúdios musicais e danças. Além disso, os palcos, né, a estrutura física, receberam cenários mais sofisticados, máquinas para efeitos especiais e um maior cuidado estético. E nesse ambiente cultural, a música vai ganhando peso
não apenas como enfeite, como adorno, mas como um elemento dramático. E a gente pode dizer que assim já se cria, né, de certa forma, o cenário cultural no qual a ópera poderá nascer. Outro ingrediente essencial aí nesse momento foi o pensamento neoplatônico, sobretudo através de Fitino e da Academia Florentina. Então, era uma visão de que a música tinha, de fato, esse poder, né, de influência moral, né, de que ela movia os afetos, de que ajudava, né, a despertar virtudes, a educar a alma. E era digamos, uma linha de pensamento, né, em que se buscava uma certa integração, né, da música com a poesia, com essa finalidade de comover, de ensinar, como se acreditava que os autores lá da antiguidade faziam. E, além disso, o neoplatonismo ele também vai cooperar na recuperação de mitos e figuras alegóricas próprias da antiguidade pagã. E isso acaba oferecendo à futura ópera um grande repertório de personagens simbólicos. Na corte italiana do século XVI, floresce também o chamado balletto. Então, eram espetáculos que uniam canto, dança e uma ação leve, muitas vezes com personagens mitológicos. Essas apresentações, que eram luxuosas, acabaram acostumando também o público a obras em que diferentes artes eram combinadas. Então, o balletto seria também um elo importante para o nascimento da ópera e inclusive deu origem, né, no século seguinte, ao balé francês. Um passo ainda mais próximo da ópera foram os chamados intermedi. Então, o que era isso? Eram cenas musicais representadas entre os atos de uma peça teatral. Em Florença, especificamente, os intermedi, de 1589, que foram organizados para um casamento da família Medici, tornaram-se muito famosos, célebres, né? Incluíam música vocal, coros, recitativos, um grande aparato visual, né? E a gente pode dizer que neles a ópera já estava quase formada, né? O que faltava ainda era que o texto inteiro fosse cantado, né? Em vez de intercalado com diálogos falados. Outro gênero de transição também foi a fábula pastorale, né? A fábula pastoril. Então, eram peças teatrais em versos, com temas bucólicos, mitológicos, intercaladas com canções. Essas obras retratavam pastores, ninfas, deuses mitológicos em amores campestres e acabavam unindo, né, simplicidade poética com melodias graciosas. E vários autores consideram que em algumas fábulas pastoris já se delineava, né, o que seria futuramente o recitativo da ópera. E, por fim, há também a chamada comédia madrigalesca. Então, era uma sequência de madrigais, canções polifônicas, né, que, reunidos, narravam pequenas histórias cômicas. Então, embora sem encenação formal, essas obras tinham grande expressividade e estavam muito próximas, né, da comédia dell'arte. E tem alguns compositores que se destacam aí, né, nessa época, que é, por exemplo, Orazio Vecchi e Adriano Banchieri. A comédia madrigalesca contribuiu para valorizar a música vocal como uma forma narrativa, mas ela ainda se apoiava na polifonia, o que, obviamente, dificultava a clareza, né, do texto. Bom, como conclusão de tudo isso, então a ópera nasce como uma síntese dessas experiências. Do teatro grego, ela herda o diálogo e o canto. Do teatro medieval, a união entre drama e música como finalidade moral, com finalidade moral. Do Renascimento e do Neoplatonismo, a consciência estética e filosófica da música. Do balletto, do intermezzo, da fábula pastorale e da comédia madrigalesca, ela recebe elementos mais imediatos, né? Então, o canto, a dança, as alegorias, a poesia e o espetáculo, né, como um todo. E entre esses últimos, né, os que são considerados antecessores diretos são o intermezzo, né, que era eficaz como espetáculo, mas que ainda não tinha uma unidade dramática, a fábula pastorale, que era dramática, mas não plenamente musical, e a comédia madrigalesca, que era expressiva, mas que ainda estava presa, né, à polifonia musical. Então, a ópera ela vai funcionar como uma espécie de síntese, né? Ela vai unir música, poesia e teatro nessa forma nova, grandiosa, capaz de comover profundamente o público. E nos próximos vídeos nós veremos daí já a primeira geração de compositores aí que se dedicam à ópera, como Peri, Caccini, Monteverdi,
e que vão dando uma forma definitiva, né, esse novo ideal artístico aí que surge. Então, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe. Até a próxima aula.